Isabel Branquinha! Pedro Amaral! Enfim, conseguimos que eles viessem. Com certeza, porque eles têm uma agenda concorridíssima, eles não param num lugar só. Não, eles não param em nenhum lugar, em nenhum estado, em nenhum país. Vamos chamar nossos convidados de hoje? Com certeza. Então, por favor, a vinheta. E já estamos com eles, os nossos convidados dessa semana aqui no nosso foyer. E eu vou apresentá-los para vocês agora com muita honra, né? Que o nosso foyer hoje traz muitas emoções. E vamos começar com ele, que é ator, dramaturgo e diretor. Fez parte da fundação do Grupo Galpão em 1982. Com vocês, Eduardo Moreira. Palmas, por favor, estúdio. Muito bem, é um prazer receber você, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Uhum. E agora vamos a ela, que é atriz, diretora, cineasta, dramaturga e roteirista. Entrou para o Galpão em 1992. Com vocês, Inês Peixoto. Palmas, por favor, estúdio. Seja muito bem-vinda, Inês. Obrigada. Esperamos que vocês se divirtam nessa noite conosco aqui. Isso. E vamos a ele, que é ator, diretor e dramaturgo. Entrou para o grupo em 1990. Com vocês, Júlio Maciel. Palmas, por favor, estúdio. É um prazer ter vocês aqui hoje. A gente tá muito feliz em receber vocês. A gente passou basicamente o dia hoje entre uma mistura de ansiedade e felicidade em ter vocês aqui hoje. Então é muito bom receber vocês. Obrigado como mesmo por terem vindo. apresentadores, é uma grande honra. Exato. E como crias do teatro, é uma honra maior ainda recebê-los no nosso foyer. Obrigada. E pra gente começar o nosso assunto, a gente vai pro nosso primeiro quadro, que é o Vem Cá, Te Conheço. O nome é extremamente sugestivo sobre o que vem aí, mas Isa, como funciona o Vem Cá, Te Conheço? O Vem Cá Te Conheço é um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. O nosso grande time de pesquisadores faz pesquisa sobre a vida de vocês e traz pequenas curiosidades para vocês nos contarem se é tudo isso, se não é, se vocês sabiam um do outro. Vocês estão preparados? Vamos, Isa. Quem quer começar? Vamos Vai. tirar. Pode ser. Tirar um pouquinho. Já posso começar, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Então a nossa primeira curiosidade sobre você, Júlio, é que o primeiro espetáculo que você assistiu ou se lembra de ter assistido foi o Saltimbancos? Foi o Saltimbancos, que eu Vocês me lembro, sabiam disso? né? Não Foi sabia. o Saltimbancos aqui em São Paulo, no Teatro do Tuca. Eu lembro, eu tenho assim um pouco assim, flashes assim. Eu tenho flash de eu entrando no teatro, tem flash, algumas imagens do espetáculo assim, mas eu era muito pequeno, eu devia ter o quê? Uns 7 anos, mais ou menos. Imagem das figuras, né, dos atores com os figurinos e tudo. Mas ficou na minha cabeça desde essa época. Muito legal. Eu Acertamos. acho incrível, né? Quando a gente consegue lembrar. Aham. Você lembra a primeira coisa que você Eu tava assistiu? tentando de verdade, eu não sei. Não consigo. Vocês se lembram a primeira Eu não coisa? sei. Eu lembro primeira vez que eu fui ao cinema com um padrinho meu que trabalhava na companhia de cinemas lá em Belo Horizonte. Eu assisti Pinóquio. Eu lembro que foi uma experiência incrível. E a primeira vez que eu fui ao teatro, que foi alucinante, assim. Eu assisti Liderato, o rato que era líder. Foi uma experiência que me definiu, assim. Foi incrível mesmo, porque eu tinha uns 6 anos e quando eu assisti o Liderato, a minha irmã levou, uma amiga dela fazia a mãe desse rato, que era um líder, era uma história, era ditadura ainda, imagina. Então, era meio que né, eles pegavam esse tema da opressão e levaram para o teatro infantil. Era muito legal a montagem. E foi uma experiência que eu nunca esqueci, eu sei as músicas até hoje. Foi um encantamento, assim, eu falei, eu quero ser isso, quero fazer isso. Eu não sabia o que era aquilo, mas era o teatro. E você, Eduardo? Eu fui Maria Clara Machado, teatro tablado no Rio. Eu lembro de ir no Teatro Copacabana Palace também, do hotel, né? Mas foi Maria Clara Machado. Plúftio Fantasminha. Um clássico. Um clássico do teatro infantil brasileiro, né? Mas lembro muito do tablado, como esse lugar assim que me despertou um pouco pro teatro. Muito bom. Você tem? Você sabe? Pior que eu me lembro, É? assim. Eu assisti. E foi? Eu
na escola, né? Eu entrei muito pequena no teatro, mas eu me lembro das montagens. Mas a primeira vez que eu fui a um teatro profissional e sentei e assisti foi porque minha avó ganhou os ingressos de uma vizinha da frente dela, que fazia teatro, e falou, olha, vá assistir. E aí meu avô não podia ir com ela na época, e tinha eu ali, pequena, eu devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. Meu avô falou assim, vem você. E a peça não era pra minha idade. Eu lembro que a gente chegou, era num Sesc, e aí a moça do Sesc falou assim, olha, acho que não. Mas aí minha avó falou assim, não tem onde deixar. Eu trouxe ela e a moça falou, a senhora não assina o termo de que minha avó assinou. Eu entrei e era Folhas do Cedro, do Samir Yazbek. Nossa! E eu me lembro, assim, é isso, eu tenho flashes. Eu lembro das folhas, do desenho que aquilo fazia no chão, como a luz se dava em cima da penteadeira, né, da escrivaninha em que a peça começava e tudo. E aquilo ficou marcado depois, Nossa, né? que legal. Isso que eu ia falar. Foi nosso orientador da pós-graduação. Exatamente. É. A gente fez pós em dramaturgia e o Samir foi o nosso orientador. Eu não sabia que era Legal, só a né? primeira de lembrança. Que legal. Você Sim. sabe que Boa. a gente tem uma experiência, assim, é muito comum a gente encontrar pelo Brasil, assim, várias pessoas falarem que estão fazendo teatro ou mudaram a vida dela por causa de ver espetáculo do Galpão. Acredito, Isso, porque são experiências surreais É mesmo. uma coisa que acontece acontece muito, assim, na muito, rua, né? E a gente viaja muito pelo interior também. Muita gente fala, comecei a fazer teatro depois que eu vi uma peça do Galpão na rua. É que isso, não tenho a lembrança da primeira, mas eu sou de Santos e sempre fiz teatro e tudo isso. E no colégio, aquelas montagens de colégio, mas já era bacana, uma coisa bacana, estudada e tudo, montando Romeu e Julieta. E por acaso vocês estavam em Santos fazendo Romeu e Julieta numa praça. Aham. E aquilo foi uma indicação da escola, assim, de vão lá assistir e tal. E pra mim foi muito especial quando criança, assim, tá estudando um texto e vendo aquele texto numa montagem que é de encher os olhos. Então foi muito especial, assim, é o que me marcou muito ver essa montagem, aquele dia na praia, não na praia, era no final Era na ali. praia, né? Era seguindo ali, tem uma área onde tem vários esportes ali em cima, já quase saindo de Santos. Foi muito especial, muito, muito. Uma memória que eu tenho, assim, muito fresca. Essa coisa de fugir com o circo, né? As pessoas têm um pouco essa coisa de fugir com a gente, assim. O Romeu tem muita história, né? Eu lembro, assim, essas coisas, né? De se encontrar as pessoas, às vezes, cara de 2 metros de altura no final do espetáculo. Fala, Luca, papá, vi vocês no Romeu e Julieta no colo da minha mãe. Fala assim, aquele homem de 20, 30 anos de idade no colo da minha mãe. Falei, "Puxa." Nossa, e é legal, assim, também que tem uma coisa que acontece no Galpão, que a gente está falando de um espaço, assim, nós todos vimos criança, a importância da criança ver, mas a gente encontra com muito adulto que nunca viu teatro também, que a gente circula muito, né, pelo interior, por lugares, assim, o Galpão anda muito, e é muito bonito quando a gente forma um público adulto também, sabe? É super emocionante, assim. Diversas vezes a gente encontrou pessoas já bem adultas falando nunca tinha ido ao teatro, né? E é muito emocionante, assim, você ser a primeira experiência, né, de uma pessoa, de uma criança e de um adulto. Né? Sim. Muito bom. E por falar em experiência, acho que vou puxar a nossa segunda curiosidade, que é sobre você, Inês. Nossa, meu Deus! Que será? Inês, você fez parte de uma banda chamada Veludo Cortelê, que foi consagrada como a maior banda de rock brega do mundo. Isso. É verdade. É verdade, fiz. O Veludo Cortelê foi uma banda de rock brega. A gente intitulou, assim, na época, que ela nasceu de um espetáculo de teatro que a gente fazia em Belo Horizonte na década de 80. Nós somos antigos, né, gente? Eu sou antiga, então. E esse espetáculo tinha uma banda ao vivo, era tipo um inferninho, assim, os números recheados com a banda, a gente cantava, era uma loucura. E desse espetáculo, quase todo o elenco e os músicos, né, tinha essa vontade de fazer uma experiência. E em Belo Horizonte tinha uma casa chamada Cabaré Mineiro, que era uma casa incrível, que recebia músicos do Brasil inteiro. Infelizmente, essa casa foi fechada, foi demolida e tudo. E a gente começou a fazer lá, era uma banda performática, né? Então, era teatro e música, enfim. A gente
era muito divertido e fez muito sucesso. Nós fizemos, inclusive, temporada aqui em São Paulo, viajamos muito pelo Brasil e foi uma experiência muito legal. Eram 10 pessoas em cena. Nossa. Um atrito constante entre os desejos dos músicos e dos atores. Mas a gente existiu durante muitos anos e aí a gente, né, tem um disco. Enfim, o Viludo Cotelê foi a maior banda de rock brega do mundo, com certeza. Foi sim, eu assisti. Você assistiu, Eu né? Você era criança, era né? fã de Veludo. Era bom. Muito bem, muito bem. Então acertamos a segunda curiosidade, está tudo bem por Isso. enquanto. E vamos também falar um pouquinho então desse começo, né? Que a gente está galgando nesse caminho para falar a sua curiosidade, Eduardo, que é: você começou a sua caminhada no teatro na UFMG? Comecei, eu acho que sim, foi... Eu comecei, na verdade, assim, um colégio jesuíta, né? Colégio Loyola, lá em Belo Horizonte, que eu fazia muito teatro lá. E, evidentemente, que entrando na universidade, eu entrei no grupo de teatro do movimento estudantil. Nós lutávamos contra a ditadura militar no Brasil. A Faculdade de Filosofia e de Ciências Humanas, que era um lugar meio de resistência, né? Então, a própria Teuda também, que faz parte do Galpão, ela era muito conhecida, assim, né? Nesse meio estudantil, assim, de resistência. Mas a gente fez muito teatro ali. Um teatro político, era assim, um teatro muito político, muito voltado para essas questões da universidade, mas sempre numa pegada sempre muito de contestação política, né, social, econômica, enfim. Nesse momento tão difícil do Brasil, final da década de 70, eu entrei na universidade em 79, né, então, e eu fiquei na universidade... O meu período mais direto na universidade foi até 82. Depois eu acabei sendo jubilado, porque eu viajava muito já fazendo teatro profissionalmente. E aí eu só vinha terminar o meu curso. Eu sou formado em filosofia, sou graduado em filosofia. Fui terminar na década de 90, voltei para a universidade, né? Mas eu acho que é uma pena, assim, né, que a universidade ela tenha se esvaziado um pouco, né, porque eu acho que é um espaço muito importante, né, sempre foi, se você pensar, por exemplo, o Festival de Inverno da UFMG, que é a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, tinha o Festival de Inverno, né, que era feito em Ouro Preto, um festival que trouxe, por exemplo, o Living Theater, foi um festival que dinamizou muito a cultura, né, vários grupos, o próprio Grupo Corpo, o Giramundo, o próprio Galpão é fruto assim, desse festival de inverno da UFMG. Né? Então, como é que a universidade ela tinha um papel fundamental, assim, muito presente na sociedade, muito importante para a cultura. Né? Se pensar assim, na década de 70, eles trazem o Julian Beck e a Judith Malina, o Living Theater, né? Um grupo internacionalmente dos mais importantes na segunda metade do século XX no mundo. Eles vão para Ouro Preto para fazer teatro. Isso aí é uma mostra assim, da dimensão que o Festival de Inverno da UFMG sempre teve, né? Muito, muito, muito importante. Eu acho que a universidade tinha esse papel, né? Eu me formei teatralmente, assim, pelo menos esse primeiro impulso muito na universidade, sim. E desse impulso da universidade para a criação do grupo, porque você comentou de 82, que também é a criação do grupo. 82. E surge nesse mesmo momento? As coisas caminharam juntas, esse momento teatro dentro da universidade para a criação do grupo? Ali foi um pouco diferente, né? Quer dizer, tem uma coisa assim de uma pegada contra a ditadura militar, né? Porque tinha uma associação era um embrião de um sindicato de artistas de Minas, que era a Patedengue. E eles se associam com o Goethe-Institut, que é um instituto de cultura alemã também, que se esvaziou muito, infelizmente, também. E aí eles trouxeram 2 diretores de uma companhia alemã, o Teatro Livre de Munique, para fazer uma montagem de um Brecht em Belo Horizonte, em Minas, né?
o Galpão nasce um pouco daí, porque 5 atores que participaram desse processo, a gente montou o espetáculo teve uma temporada, fez uma temporada muito curta, e aí eles foram embora, mas aí 5 atores que participaram desse processo decidiram dar continuidade para esse trabalho e fundaram o Grupo Galpão, né? Então, quer dizer, ali a gente percebeu, foi uma percepção, assim, acho que muito astuta, muito inteligente, de que a gente, de certa maneira, falava uma mesma língua teatral, entendeu? Porque isso que é difícil, às vezes, para você formar um grupo de teatro, quando as pessoas têm línguas ou têm informações muito diferenciadas do fazer teatral, e ali naquele momento a gente, de certa maneira, falava uma mesma língua. Claro Sim. que uma língua ainda limitada, aquela coisa toda, mas a gente falava uma mesma língua de teatro. E eu acho que essa sacada de formar um grupo para dar continuidade àquele trabalho foi realmente uma sacada certa, assim, que deu certo. É isso, né? São 40 anos de história a partir desse embrião, dessa oficina, né? Eu acho muito que interessante. que a já gente vê essas naquele tentativas, né? De grupos de pessoas que saem de universidades e de cursos, né? de curso Estão de falando a mesma teatro língua, mesmo, né? São pessoas que têm ali uma raiz parecida de alguma forma. 42. 42. 42. Desculpe. Daqui a 42. pouco. Muito tempo, né? Ainda bem. Ainda bem, porque a gente vê que hoje, né, os grupos, infelizmente, têm uma vida útil tão curta, né? A gente acaba se filiando a grupos de teatro para montagens e depois o grupo, né, se desfaz e, enfim. Então, ter um grupo com uma longevidade tão grande dentro do cenário e tão importante para o teatro brasileiro é algo surreal. Agora, Belo Horizonte é um lugar que favorece muito grupos, assim, né? Tem muitos grupos em Belo Horizonte, assim. Grupos até que nasceram a partir muito no movimento, né, do Centro Cultural que a gente tem, Galpão Cine Horto, pessoas que se juntaram, que continuaram a trabalhar depois, assim. Então, eu sinto que Belo Horizonte é um lugar que brota muitos grupos interessantes, assim, que depois viajam ao Brasil. E essa experiência, né, do Galpão, ela tem uma coisa legal também, que é esse grupo que nasce né, falando um pouco uma mesma linguagem, e dentro dessa língua tinha essa coisa do compartilhamento, sabe? Assim, um grupo que sempre deu oficina, participou de oficinas. Então, por exemplo, quando eu entro para o Galpão, no início da década de 90, o Galpão fez o Festim, que foi um festival muito importante para o nascimento do FIT, né? Que é um grande festival que acontece em Belo Horizonte, um festival internacional. Mas o Festim foi uma iniciativa do Galpão, que era um grupo que, com 10 anos de trajetória, já tinha criado assim, um vínculo muito forte com os grupos de rua do Brasil, com experiências fora do Brasil. Né? Então, esse festival que trouxe grupos de rua do Brasil inteiro para Belo Horizonte, daí que nasce o FIT, que é de palco e rua, e que é um grande festival até hoje. Sim, com certeza. Eu queria perguntar algo que eu acho muito curioso, assim, entender um pouco de vocês, a importância dos grupos de teatro, a importância dessa pesquisa longa, né? Dessa troca longa e principalmente dessa tomada de decisão em um grupo durante muito tempo. Qual a importância da existência realmente desses grupos, de grupos de vida longa? Sinto que isso está se perdendo, assim. Parece que hoje ficou mais difícil, não sei. Eu acho que, de certa maneira, se a gente pensar na década de 60, quer dizer, eu acho que a ditadura militar foi uma catástrofe para o teatro. Grandes movimentos de teatro, vocês vão falar o óbvio, assim, Arena, Oficina, CPC, toda essa coisa foi desmantelado, né? Quer dizer, os atores partem para uma sobrevivência, vão para televisão, começam uma coisa assim de monólogos. Todos esses movimentos eles são destroçados, né? E eu acho que quando o Galpão nasce, no começo da década de 80, é um momento que a sociedade civil está se reorganizando no Brasil depois de 64 a 82, 84. São 20 anos de obscurantismo absoluto, né? De tortura, de perseguição, de violência, de censura. Isso é trágico para um país, né? Para a história de um país.
E aí eu acho que começa uma reorganização. Eu acho que o Galpão aprendeu isso, quer dizer, eu acho que a gente não nasceu sabendo fazer isso, mas o Galpão acho que tem uma característica curiosa, assim, interessante, porque ele é um grupo de atores, sabe? Isso dá uma coisa, porque se a gente pensar assim, os grandes grupos, normalmente eles se juntam muito a partir da figura de um diretor, né? Que aglutina o coletivo. Né? E no nosso caso é um pouco diferente, assim, nós somos um grupo de atores, né? Isso dá uma coisa assim, a gente convida diretores, tem diretores do próprio grupo, o Júlio, por exemplo, dirigiu o Tio, dirigiu o Cabaré, Coragem, tem pessoas do grupo que dirigem o grupo também. A gente tem essa coisa interna e externa, mas é essencialmente um grupo de atores, né? Que a gente tem experiências incríveis, né, no Brasil, assim, de longevidade, né? O Amir, por exemplo, ele é uma experiência anterior ao Galpão, né? Tá lá ainda fazendo, tá na rua. A gente tem um grupo muito longevo no interior de Minas, que é o Ponte Partida, mas também articulado, né, pela diretora, que é a Regina Bertola. A gente tem o Emboaça, né, em Aracaju, que também tem 45 anos. Quer dizer, a gente tem muitos grupos no Brasil, mas eu acho que isso que o Eduardo fala é muito interessante mesmo, assim, porque essa experimentação o tempo inteiro, né, isso mantém a gente muito... nos mantém muito vivos, né? Querendo experimentar linguagens, diretores diferentes o tempo todo. A gente quer descobrir o que está dialogando com a gente naquele momento, que a gente precisa falar, o que o corpo da gente está pedindo, sabe? Então, eu acho que... E a importância disso é porque eu acho que um trabalho, né, mesmo esses grupos que se articulam em torno de um diretor ou experiências assim de atores, essas experiências são muito importantes para poder fortalecer quem não se articula também, sabe? Porque, de uma certa maneira, todos esses grupos eles desenvolvem uma história e a gente precisa de uma história, né? É legal você ter uma história, para você pesquisar, para saber onde... Um vai fortalecendo o outro, né, eu acho. Tem um relato muito bonito, assim, de uma espectadora do Rio. Ela falou comigo assim, eu gosto muito de assistir o Galpão, porque eu vejo um coletivo de atores envelhecendo juntos em cena. Que é uma coisa assim, que não estou dizendo que nós somos melhores do que... Eu adoro esses outros grupos, assim, mas, de fato... Porque aí você fala, um grupo que tem ali um diretor, não sei o quê, mas os elencos variam muito, normalmente. E nós somos um grupo de atores, de fato, assim. Então, eu achei muito vivo, assim, me senti muito lisonjeado com esse comentário dessa espectadora lá do Rio, que ela falava isso. Eu gosto de ver o Galpão porque eu vejo um grupo de atores envelhecendo junto em cena. E o elenco, né? Os atores, hoje os 12 atores que compõem o Galpão, já estão juntos, acho que há 30 anos, né? Ou quase 30 anos. Assim. Da Rua da Amargura, né? Foi aquela formação. Então, é muita experiência junta, acumulada, né? E com diversos diretores diferentes, que cada diretor traz um olhar sobre o teatro, uma forma de construção, um pensamento sobre o teatro totalmente diferente. Às vezes a gente parte de um processo, quando começa o outro, você tem de botar aquilo tudo no canto e começar de novo também. Então, acho que esse movimento também é muito interessante para a gente. A gente está junto há 30 anos, esses mesmos 12 atores, né? Então, isso eu acho que vai fortalecendo a cada espetáculo, a gente se sente mais... que esse coletivo está mais forte, mais junto, assim. Com certeza. Eu acho que vocês disseram em alguma outra entrevista que a gente assistiu também, que acaba que vocês estão sempre em formação. Porque sempre que tem um olhar novo, são coisas novas que surgem, são aprendizados novos que surgem, e a formação não acaba nunca, né? Isso é muito interessante, assim, ver
cada coisa nova em cada espetáculo, o que vocês pegam daqui, o que traz dali, o que trouxe de fora, o que chegou de novo, o que a gente está mantendo da nossa linguagem. Isso, para nós, espectadores, enche os nossos olhos. É porque, assim, acho que a gente tem um pouco essa percepção, quer dizer, pelo menos a gente tenta praticar isso, né? De fazer da prática do teatro um aprendizado também, né? Então, se a gente, por exemplo, agora está fazendo uma linguagem de cabaré, um próximo espetáculo já vai ser uma coisa talvez diametralmente ou diferente disso aí, entendeu? A gente vai fazer uma adaptação do ensaio sobre a cegueira, do Saramago, que vai ser um caminho completamente diferente, assim, vai ser uma outra... Eu acho que essa diversidade de possibilidades, pelo menos como intenção, né? Nem sempre a gente consegue realizar na prática, mas é uma coisa assim, de fazer desse caminho teatral também um aprendizado, porque, de fato, a gente está aqui para aprender, né? O tempo todo, assim, acho que isso é... E mesmo assim, o Galpão é um grupo que trabalha com repertório, né? Então, assim, cada vez que a gente está fazendo uma peça, aí você vai fazer uma temporada de outro espetáculo, a gente tem uma inquietude, vamos pensar essa cena, assim, é uma coisa mesmo que eu acho que todo ator deve ter. A gente tem que se provocar o tempo inteiro, né? Quem sabe tentar uma palavra diferente, às vezes não precisa nem te comunicar com o diretor, mas internamente você está querendo experimentar uma coisa diferente. Isso é muito legal, de você experimentar e se formar o tempo todo, sabe? Assim, e a gente, às vezes, tem uns rearranjos de elenco, aí você tem que... A gente trabalha com a música ao vivo, aí um tem que pegar uma parte da música, outro pensar. E tudo isso, qualquer coisa vai, aí mexe, e é uma delícia quando mexe, sabe? Porque te tira um pouco daquele lugar que você estava já dominando. A gente não gosta muito de dominar. A gente gosta de ser elevado, assim, se arriscar, talvez seja até essa coisa, né? Quando a gente vai pensar o que a gente vai fazer agora, qual que é o próximo espetáculo, ou qual que é o próximo diretor, é sempre o que a gente está precisando aprender mais. Né? O que a gente acha que a gente ainda não aprofundou. Que a gente, então, assim, então a gente precisa aprofundar a música. Então, a gente vai fazer um espetáculo, vai procurar um diretor, vai procurar um texto, alguma coisa que seja um musical. Exatamente para provocar, forçar a gente a melhorar a qualidade musical do grupo. Então, a gente está querendo trabalhar o texto, né? Então, a gente sente que a gente precisa aprofundar nesse trabalho de texto, no trabalho do ator, ali, com a lida com o texto. Então, a gente chamou o Paulo José para trabalhar com a gente. Fizemos 2 trabalhos com ele. Então, às vezes, o diretor, né, ele nasce de uma coisa que a gente quer melhorar, o que a gente quer aprender, entendeu? E não uma coisa que a gente já domina, assim. Então, isso vai provocando a gente cada vez mais em busca desse novo, do que está faltando para a gente, assim. Eu acho que isso aqui faz com que a gente, né, esteja sempre a fim de ir. Maravilhoso. Muito bacana. Por mim, eu ficava aqui. Pra mim, tá ótimo. Tem mais curiosidades? Posso? Eu acho que a gente pode continuar agora. Então, Gabi, você pode trazer, por favor, que agora é a hora que a gente precisa agradecer o patrocinador que faz esse programa poder acontecer e nos ajuda muito. Gabi, você consegue entrar aqui, por favor, com o presente? O nosso programa e o nosso patrocinador, ele Exato. gosta de mimar quem vem ao nosso foyer e deixar uma lembrança para que a gente eternize esse momento e para que vocês voltem mais vezes também. Olha, gente. Então temos algo Gabi, muito especial para isso. vocês. Muito obrigado. Isso. Gente. Obrigado, querido. Obrigada, Nossa, Gabi. Obrigado, Gabi. Lindo. Que A gente pode Encanto- abrir? Claro, por Podemos? favor, por favor. Uau, A Encanto Corp, nosso patrocinador aqui do programa. que delícia. Isa, aonde a gente encontra a Encanto Corp? A Encanto Corp está em diversas redes sociais e também espalhadas pelos teatros aqui de São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, se você quiser encontrar com eles, primeiro corre lá no Instagram, @EncantoCorp. Exatamente. É muito Eles fazem lindo. tudo personalizado e pensado, Gente, quem vai vai estar dar aqui com a briga, gente. quem não veio. Vai Vocês vão ter ter que que convidar vir. os dois para vir. Vai ter que vir. Nossa, Lindo, lindo Gente. demais. É
É maravilhoso. É. E se você quer ter também um item personalizado da Encanto Corp, você pode correr no Instagram, @EncantoCorp. Ou você pode encontrá-los em algumas lojinhas espalhadas por alguns espetáculos aqui em São Paulo e no Rio. Como, por exemplo, o Cabaré, que está para acabar, está nas suas últimas semanas, então não perca tempo, vá assistir também. Você pode encontrá-los, que também está terminando a temporada, no Pet Shop, o Musicão. Você pode encontrá-los no Elvis e lá no Rio, no Musical Podre. Então corre, confira todos esses itens, segue eles no Instagram para não perder nenhuma novidade e também receber esse carinho no coração. Exatamente. Gabi, você me traz aqui, por favor, que eles mandam sempre pra gente uma urna com algumas perguntinhas só pra gente continuar a nossa conversa a partir daqui. E a gente também não sabe, tal qual os presentes que a gente não sabia o que era, a gente também não sabe a pergunta que vai sair. E hoje é, qual o seu maior sonho como artista? Tem algo que vocês almejam como artista realizar? Ou que estejam em processo de realizar? Tem essa pergunta. É uma pergunta tensa, eu entendo. É engraçado, né? Eu fico pensando que a gente o tempo inteiro tem sonho como artista, porque o tempo inteiro a gente quer trabalhar, a gente quer fazer um novo espetáculo, um novo personagem, uma nova imersão. Eu acho que o sonho, talvez, o meu sonho, continuar sonhando, sabe? De querer fazer. Porque eu acho que a gente tem um grupo, a gente sobrevive, sabe? A gente tem uma trajetória artística bacana. Acho que meu sonho seria continuar sonhando e querer fazer. Nossa, maravilhosa a resposta. Tem algo que vocês queiram acrescentar esse sonho? Eu acho que é meio por aí mesmo. Tá no galpão, eu já estou vivendo o sonho. Então é como se eu estivesse dentro dele e continuando. Eu quero continuar. E que não acabe. Eu acho também, eu tenho um sonho assim, dessa coisa do teatro. O teatro conseguir ser um pouco assim como a tragédia era na Grécia, os festivais, assim, uma coisa assim, o teatro tomar esse lugar na sociedade, assim, o teatro chegar ao grande público, né? Porque eu acho que o teatro ele é uma experiência tão avassaladora, tão extraordinária, e evidentemente que a sociedade seria muito melhor se o teatro... infelizmente, eu acho que no Brasil o teatro ele é muito elitista, né? Ele está muito reduzido e poucas pessoas sabem ou têm possibilidade de assistir a um espetáculo de teatro, né? Então, acho que eu tenho esse sonho também, assim, de um dia o teatro ter essa dimensão social que, por exemplo, ele tem em alguns lugares, né? Enfim, acho que é um sonho. acho que não vou ver isso, mas pronto. Esperamos que sim. Vamos trabalhando para que sim, né? Bem, enquanto a gente sonha aqui, a gente vai chamar a nossa primeira matéria do programa. E hoje a gente vai conversar com a Adna Feldman, convidando vocês a assistirem o Vazio na Mala. A gente já volta com o segundo bloco. Oi, Bel. Oi, Pedro. Oi, Foyer. É um prazer estar aqui. Eu quero convidar vocês e todo mundo que está assistindo para vir ao Teatro do SESI em São Paulo, na Avenida Paulista, para conferir o espetáculo O Vazio na Mala. A gente está em cartaz até dia 30 de junho, ingressos gratuitos, de quinta a sábado às 20 horas, no domingo às 19 horas. Todo final de semana a gente tem acessibilidade com interpretação em libras e audiodescrição. O espetáculo, ele conta a história de uma família que sobreviveu à perseguição nazista durante o Holocausto. Então, uma família que era originária da Alemanha, acaba conseguindo fugir para a China, e da China algumas pessoas conseguem chegar no Brasil e sobreviver. E a gente conta essa história a partir do ponto de vista de uma terceira geração, do neto, que não viveu a perseguição em si, mas sofre as consequências dessas pessoas, dos seus ancestrais que passaram por esse trauma. É uma história sobre cuidado, sobre afeto também, sobre família. Tem emocionado muita gente, a gente estreou em março e eu gostaria muito de convidar vocês, partilhar essa história com vocês, saber depois o que vocês acharam. A gente tem
no nosso Instagram, o Vazio na Mala, tem o programa do espetáculo também, que pode ser baixado, que ele é digital. E aqui fica o convite. Eu vou adorar encontrar vocês no teatro. Memórias de Esther Warshawski. Só as partes boas. Vamos lá, dona Esther. Eu vim de Tel Aviv para passar o Pêssar com você. Lembra de mim, vó? Ele não veio para o Brasil nem quando a mãe estava viva, e tem coisa. Ruth, você sabe onde é que tá a chave dessa mala? Eu tinha esquecido que isso existia. Eu não sei, não, senhor. A gente pode perguntar para sua avó, às vezes ela tá tão bem. Ela não vai falar. Se ela estiver bem aí, que ela não vai falar mesmo. Minha avó nunca deixou ninguém chegar perto dessa mala. Eu já te expliquei que nós vamos gastar o básico aí no seu intercâmbio. Você tá aí para estudar e não para jogar futebol. Você quer saber quanto você me custou? Eu tenho anotado tudo no caderno. Eu vou te mostrar. Cadê esse caderno? Vou lhe mostrar. Não precisa, pai. Não... Pai, eu não vim pro enterro da mamãe porque eu não tinha dinheiro. Eu não queria pedir nada para você. Guarda bem esse caderno, hein? Guarda bem esse caderno que um dia eu vou pagar cada centavo do que eu te devo. Tá na escuta, Franz? Encontraram o corpo do seu avô a poucos metros do gueto. Então vamos ao nosso primeiro sinal. Muito obrigado, produção. E agora nós vamos ao nosso game. Ao nosso game que se chama Ai, como eu sou um artista plural. Esse jogo, normalmente aqui, ele testa áreas do conhecimento de quem vem aqui. E hoje a gente decidiu fazer algo diferente, especial a vocês que estariam aqui. Então é um game que hoje testa a história da companhia. Cada ano aqui é sobre algo que aconteceu naquele ano envolvendo a história da companhia. É um jogo... as perguntas são todas de múltipla escolha, o que já ajuda muito. É uma vantagem. Já é uma ótima vantagem, né? E aí o jogo é individual, então cada um vai abrir uma data. Vamos fazer 2 rodadas, cada um escolhe uma data, a gente abre, e aí cada resposta acertada vale 10 pontos. Sobre a história de vocês, então acredito que seja muito fácil. Vamos ver. Lembramos que cada uma data, depois de aberta, ela não volta mais. Sim. E aí temos que ir para a próxima. Alguém gostaria de começar escolhendo uma data? Posso começar. Então, por favor. Posso escolher? Então, Claro. Como eu sou mais velho, eu vou escolher 1990. Então, Gabi, por favor. 1990, Álbum de Família representou uma guinada no estilo de trabalho do Grupo Galpão. O programa do espetáculo ressalta ainda que este é o 9º espetáculo do grupo, sendo o primeiro para o palco, o terceiro para o palco, o 5º para o palco ou o 7º para o palco. Nossa senhora, eu tenho que acertar, né? Peraí. Deixa eu pensar aqui um pouco. Na verdade é o terceiro pro palco. O terceiro pro palco, certo? É o terceiro pro palco. E aí, deixa eu te pedir, assim, às vezes alguém que possa estar assistindo possa ter estranhado essa pergunta. Por que o terceiro só pro palco? O que veio antes? O Galpão nasceu na rua, né? Sim. Então, assim, a gente... o primeiro espetáculo era um espetáculo de rua. A gente tinha uma percepção também que pra gente sobreviver, a gente tinha que fazer teatro onde fosse possível fazer teatro. Então, o primeiro espetáculo, a gente já foi para a rua, a gente não tinha como... Ninguém conhecia o nosso trabalho, então a gente não... Eram poucos teatros em Belo Horizonte, a gente não ia ganhar uma concorrência, as concorrências eram públicas. E aí, vamos fazer teatro na rua, né? E foi uma atitude, assim, uma decisão acertada, porque a gente conseguiu fazer teatro na rua e o público começou a também abraçar o nosso trabalho, né? As pessoas achavam tinham muita simpatia pelo trabalho do Galpão, aquele pessoal das pernas de pau, da rua, né? Então, a gente fez muito teatro de rua, né? A gente começa esse momento... É muito dentro da rua. Agora, o Álbum de Família, que é o espetáculo que o Júlio entra dentro do Galpão, se você quiser
também. É um espetáculo muito importante, porque é uma associação que a gente fez com o Eide Ribeiro, que é um diretor muito importante em Minas, e nós fizemos 2 espetáculos com ele, o Corra Enquanto é Tempo, que era um texto dele, e o Álbum de Família. E é um momento que eu acho que o Galpão ele nasce assim, muito com uma coisa europeia, né? A gente nasce com 2 diretores de uma companhia alemã, com Brecht. Eu não tenho nada contra essa formação europeia clássica, assim. Acho que ela é importante também. Mas a gente era muito europeizado nesse sentido, assim. A gente faz um trabalho muito longo com uma diretora italiana sobre a comédia dell'arte, que é também um fundamento do teatro popular, assim, muito importante, foi muito importante para a nossa formação. Só que a gente começa a achar que a gente precisava também criar uma coisa, pelo menos na temática brasileira também. Né? Então, o Eide foi muito importante nesse momento que a gente faz um espetáculo sobre a chegada das seitas, dos crentes protestantes ao Brasil, que ocorre enquanto é tempo, era um texto dele. E a gente vai para o autor brasileiro mais importante, que é o Nelson Rodrigues, né? O Álbum de Família, que era uma família assim, ancestral mineira, né? Que o Nelson Rodrigues coloca todos assim, todos os fantasmas, todas as loucuras, as taras da família brasileira, né? Nelson Rodrigues, que é um autor tão importante, e a gente mergulha nesse universo do Nelson Rodrigues. Então, foi um espetáculo muito importante assim, para descobrir uma coisa brasileira em termos de temática, né? Muito bem. E temos 10 pontos. E 10 pontos, começamos bem o jogo. Inês, um ano. 2009. 2009, Gabi, por favor. Tio, a saga de um herói torto é a história de um anti-herói que vem ao mundo após uma aposta entre Deus e o demônio. Para o seu nascimento foi necessária a presença de 3 parteiras com ideias mirabolantes. Mas com quanto tempo a criança nasceu? Foi com 7 meses e meio? Foi com 9 meses? Foi com 10 meses ou 13 meses e meio? Inês, você deveria saber. Eu sei porque eu nasço, né, dessa experiência aí. Mas porque lá a gente usa 13 meses e meio. 13 meses e meio? Isso. Certo. Isso. É porque a gente brinca que ele fica 5 anos, né? Tem uma hora que fala 5 anos, mas tem é falado também o 13 meses e meio. É oficial. É oficial. Mas então, o tio também, não sei se vocês querem. A gente Por favor, não. A gente faz exatamente para isso esse jogo. A gente pensando na história do grupo, a gente estava, nesse ano que estreou o Tio, a gente estava com uma parceria internacional. Né? A gente ia trazer o Daniele Fins e Pasca, do Teatro Sunil, e a gente teve um atraso nessa coisa de patrocínio, a gente não teve, depois a gente ia montar um Ipalhate, olha que loucura. E a gente não teve grana para trazer, não ia dar tempo, a gente tinha que estrear dentro do projeto. E aí a gente criou um projeto, essa força do grupo, nós criamos um projeto em que 4 atores tiveram uma ideia de montagem que poderia acontecer. Esses atores trabalharam workshops que foram apresentados para o público no Galpão Cine Horto. Né? A gente fez um trabalho em cima do Tio, proposto pelo Júlio, Lisístrata, dirigido pelo Eduardo, Sonhos de uma Noite de Verão, dirigido por mim, e um texto criado pelo Chico Luiz Alberto de Abreu sobre uma trupe. E dos 4, o público votou pelo workshop do Tio, pela abordagem que a gente fez, que foi apresentado, e aí a gente faz o processo do Tio com a direção do Júlio. E está até hoje em cartaz o Tio. Então, foi uma história muito linda, como que o Tio chegou, né, Júlia? Assim. Aconteceu, né? Assim, ele aconteceu sem a gente... Era para ser outra coisa, de repente.
E é uma delícia, assim, eu amo fazer o espetáculo, por isso que eu escutei eu escolhi 2009. Você escolheu o que eu escolhi, porque eu falei, acho que por ali. Olha que data que eu escolhi. Deus. E agora você, Júlio? Eu vou escolher pertinho aqui, 2023, vamos ver. Então, 2023, Gabi, por favor. 2023. Cabaré Coragem, que está em cartaz no Sesc Belenzinho, em São Paulo, teve a sua estreia ainda em 2023, no Galpão Cine Horto, em Belo Horizonte. Mas qual foi a data de estreia oficial do espetáculo? Foi no dia 1º de junho? Foi no dia 4 de agosto? Foi no dia 9 de outubro? Ou no dia 18 de dezembro? Foi no dia 1º de junho. 1º de junho, Hoje a gente não espera menos do que placar completo. Nossa. Essa eu tinha de saber. Essa tá bem perto, né? Foi agora e tudo. Mais recente. E é bacana, assim, né? Porque, pensando na data, né? 1º de julho, a gente não... julho, a gente não completou nenhum ano ainda, assim, né? É impressionante saber ver o tanto de coisa que a gente já fez, né? Nesses 10 meses, mais ou menos, de espetáculo, assim. A gente teve Nordeste, fizemos 5 capitais do Nordeste, fizemos Brasília, fizemos Niterói, fizemos 1 mês no Rio de Janeiro, fizemos 2 temporadas de 1 mês em Belo Horizonte. E agora aqui em São Paulo, em Curitiba. O que mais? Teve mais alguma coisa no Curitiba? Foi impressionante, assim, né? Pensando em 10 meses, assim, o tanto que a gente rodou o país com esse espetáculo. Desde a estreia assim. vocês não pararam, então? Não. Tá bem bacana. E estamos torcendo para que tenha mais em São Paulo, né? Com que a gente certeza. tenha aí mais uma semana de espetáculo e já estamos carentes. A gente quer que continue. E com Porque tem sessões lotadas. Isso que eu ia falar, um sucesso absoluto. Bem bacana. Tá um encontro lindo com a plateia aqui. Tá muito bonito. Não, e ainda mais pelo espaço que vocês estão, né? Vocês estão ali no Sesc, mas que é um Sesc que não está na região central de São Paulo, né? Vocês estão na zona leste de São Paulo, no Sesc Belenzinho, que é incrível, mas ainda assim é um Sesc mais afastado e que a gente não tem toda essa integração, né? E vocês estão lotando mesmo lá, o que é incrível, é fantástico. E um espetáculo, né, Júlio, que ele tem essa coisa... para nós, atores, a gente ocupa espaços assim muito diferenciados com o espetáculo. Então, por exemplo, no Rio a gente fez no Rival, que é um teatro de cabaré, mas lá em Aracaju a gente fez num teatro convencional, em Belo Horizonte fizemos lá no Cine Horto, que é o espaço, a nossa casa, que já é um espaço de multiuso, assim. Então, o Brasília, por exemplo, fizemos no CCBB, um palco mais convencional. Então, a relação do ator com o público varia muito, né? Teve Natal, a gente fez ao ar livre. Foi a primeira vez, a única vez que a gente fez ao ar livre, a céu aberto. Era um lugar mais fechado, dentro de uma série de grupos, assim, eram vários grupos, mas a gente tinha uma árvore linda, a gente iluminou a árvore no fundo. Lá em Fortaleza, a gente fez um teatro pequenininho, Salvador, assim. né? A gente fez... Salvador, a gente fez no Vila Velha, que era um outro formato. Né? Mas teve também em Fortaleza que a gente fez no Dragão. Né? Que era uma salinha bem pequenininha, assim. Então, a gente colocou, né? Tinha 120 lugares, 100 lugares, e a gente conseguiu colocar mais 20. Então, as pessoas ficavam sentadas assim, o ator assim, sentados no chão e o ator na frente. Então, cada lugar a gente conseguiu transformar o espaço, assim, né, para o cabaré acontecer legal. E aconteceu legal em todos os lugares, assim, independente do espaço, né? Foi muito bonito. Muito bem, continuamos com o placar cheio. Vamos ver um pouco mais, então, dessa história, nessa pegada. Mais uma data, por favor. Eu? 97, então. Então, 97. Eu vou só pra velharia. 97. O Mulher Imaginário, dirigido por Eduardo Moreira e com texto adaptado por Cacá Brandão, é uma grande homenagem ao teatro. Durante várias cenas, podia-se ver uma enorme pena. Mas qual era a cor dela? Ela era azul? Ela era vermelha? Ela era prata ou ela era verde? Meu Deus do céu, agora eu fiquei apertado. Soprar? Eu posso soprar? Qual era a cor da pena? Ou era vermelho ou era verde? Pode falar? Aí vocês vão fazer em grupo ou não? Mas
acho que pode, Claro. né? Claro, gente, Era? em grupo. Era verde. Era Era verde, verde, né? porque era a cor do comediante. Ah, E a Na cor da sua época, roupa Era a também. cor da minha né? roupa. E eu lembro que era a cor do, Cor do do comediante. comediante, era verde. Ah, Verde, era isso, não tem nem o que discutir. não, porque ele que é o mulher. Eu segurei essa pena na mão. Segurou essa pena muito. Não, porque o espetáculo ele tinha uma coisa assim meio baseada na pintura do Chagall, uma coisa pictórica, assim, que era muito vermelho, lilás, azul. né? Então, assim, era meio que um convite ao sonho, né? Um pouco... A gente se inspirou muito no Chagall, assim, na pintura do Chagall. O cenário era do Ganso, né? E o figurino da Wanda Sgarbi, assim. E, olha, foi o espetáculo do Galpão que mais apresentou na história do Galpão o Molière. Ele era muito interessante, assim, porque era um espetáculo que fazia muito sucesso, assim, a gente rodou muito pelo interior com ele. Era um espetáculo incrível, assim, de uma comunicação com um público que não conhecia a convenção do teatro. Muito bonito, assim, ele fazia quer dizer, porque tinha até aquela coisa maravilhosa do teatro do Molière, né, que é um teatro muito popular. O Molière escreve uma cena como ninguém, assim. E isso cativava demais as pessoas adoravam aquela farsa Aquela do intriga Molière, que tinha. aquela intriga, uma Era história incrível. assim meio ingênua, né? Mas muito bonita, assim, incrível. E aí a gente tinha toda uma história assim meio de homenagear o Molière, né? Que era o Molière morreu em cena e ele foi enterrado. Quer dizer, é uma história assim meio talvez seja meio mentirosa, assim, mas existe essa história de que ele não foi enterrado num campo santo, né? Porque ele não teve tempo de negar o passado de artista dele, então ele foi enterrado num lugar dedicado às prostitutas e às crianças sem batismo, né? E aí a gente trabalha um pouco isso, assim, a gente refaz o fim da vida dele numa homenagem a ele, montando o Doente Imaginário, né? E é uma peça incrível, né? Uma mulher incrível. E ele tinha uma estrutura muito bonita, assim, a gente viajou para uns rincões maravilhosos, assim, que era uma troca realmente muito potente com essas plateias que eu falei há pouco, assim, de gente que nunca tinha visto mesmo teatro. E a gente, do mesmo jeito que a gente fez em Rio e São Paulo, a gente fez em todas as cidades. A gente tem uma estrutura técnica, né? O nosso cenário, a nossa sonorização vai com a gente. Então, essa estrutura do cenário criava 3 planos, que era o plano da Rainha Mabe, né? Que na dramaturgia foi introduzida essa Mafada que abria os sonhos, o plano lá do palco e um picadeiro de circo onde aconteciam algumas coisas assim também. Então era um espetáculo muito encantador, assim, ele era muito bonito, né? Quando montava aquela ilhazinha assim na rua, as pessoas se encantavam bastante. E essa história que, né, todo mundo conseguia acompanhar, sabe? Uma intriga gostosa, com tudo gozação, tudo uma farra, né? Era uma farra, assim. E tem essa... Eu lembro de chegar no Vale de Jequitinhonha também, e aí a gente montando o cenário cheio dos meninos, né? Aquela meninada do interior, assim, e olhando e falando, mas o que é que vai ter aí? Aí a gente falava, não, é teatro. Eu falei, mas quem que vai tocar? Não, é teatro, assim, mas é novela? O que é? Então, nunca tinha visto, assim. Não tinha referência do que queria dizer. Não tinha referência. Então, você falava teatro, eu não conseguia entender se era uma novela, se era um filme, se era uma banda que ia tocar. E era muito bonito, né? Chegar nesses lugares, assim, que o teatro nunca chegou. Foi muito lindo. Porque a gente foi para o Vale de Jequitinhonha na década de 90, né? A gente ainda fez essa turnê. E a gente teve um acompanhamento, né? Foi uma televisão junto tal, e assim, de repente, todo mundo, todos os projetos artísticos colaram, sabe? Na importância dessa região, na cultura dessa região, da gente visitar e encontrar essas pessoas, essa plateia. Foi muito potente, assim, muito legal.
Eu acho que assim, essa coisa do galpão que é bonita, assim, por exemplo, o Molière, né, no Vale do Jequitinhonha, assim, por exemplo, a gente quando estreou os Gigantes da Montanha em Belo Horizonte, a gente fez 6 espetáculos e a gente teve um público de mais de 30 mil espectadores nesses 6 espetáculos. Quer dizer, e aí quando o galpão vai para uma cidade do interior e assim vai para uma cidade pequenininha e de repente nessa cidade você tem um público assim de quase 1000 pessoas, é a cidade inteira que vai ver. E aí tem essa coisa assim de uma estrutura teatral que a gente leva, que é luz, é figurino, é cenário, né? É microfone, é uma estrutura teatral que, claro, que isso precisa ter patrocinador, né? Eu vou aproveitar aqui para falar dos nossos patrocinadores e agradecê-los, né? A gente hoje está com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Petrobras e da CEMIG, né? E é uma estrutura que eu acho que é muito bonita, assim, de repente, quer dizer, ela tem um peso, assim, às vezes é difícil, assim, às vezes a gente quer fazer coisas mais simples, mas a gente faz espetáculos, assim, vai para a rua e apresenta para 5 mil pessoas num espetáculo, isso é uma coisa extraordinária. A Francesca Della Monica, uma preparadora italiana que trabalhou com a gente nos Gigantes da Montanha, a gente fez lá num parque em Belo Horizonte, o Parque da Pampulha, e ela falou, gente, isso aqui nem a fila para o Vaticano para visitar o Papa lá, eu nunca vi tanta gente assim, fazendo fila para entrar, né, naquele parque lá. Então, eu acho que tem essa coisa assim que é única também. Acho que é única assim, uma pessoa de fora, uma italiana, um país que tem uma cultura teatral, né, artística muito sedimentada, muito forte, né? Ver um negócio desse assim no Brasil, ela fica muito impressionada, né? É um pouco único assim, né? É a própria Praça do Papa, né? Que é uma praça muito importante de Belo Horizonte, quando o Papa foi a primeira vez, né? E aí tem uma arquibancada gramada, tem uma escadaria, uma arquibancada gramada que vira um teatro grego, assim. Então cabe ali 5, 6 mil pessoas assim sentadas. E é muito bonito, assim, sempre que a gente, independente do espetáculo que a gente leva, né? Eu acho que a gente inaugurou a Praça do Papa como um espaço de teatro. Né? E é muito bonito, assim, porque você vê aquelas pessoas subindo, né, no início da tarde, a gente às vezes terminando a montagem, ainda vão subindo. Quando chega de noite, fica aquela praça lotada de gente, 5 mil pessoas numa arquibancada natural, gramada, assim. E sempre que a gente leva um espetáculo na Praça do Papa, é isso, é 5 mil pessoas, 6, assim. E é impressionante, assim. E aí lembra muito esse espaço do teatro grego, né? E eu acho que a gente também, ao longo desses mais de 40 anos, a gente ressignificou muitos espaços públicos de várias cidades do Brasil. Aqui em São Paulo, o Museu do Ipiranga, a própria Praça da Sé, que a gente fez, o Romeu e Julieta. Foi um grande evento. Assim. No Rio, o Aterro ali, o Museu dos Pracinhas, a própria Cinelândia, né? A Lapa, né? São vários lugares assim que a gente, de certa maneira, ressignificou como espaços assim, para o teatro de rua. Né? Não, ressignificou com certeza. São espaços que no dia a dia as pessoas passam completamente batido e que funciona só como uma via de passagem. De repente eles transformaram num espaço de arte, de cultura. Com certeza é ressignificar, pelo menos o dia de alguém que estava passando por ali, de todo mundo que parou para assistir. Vamos a mais um ano conhecer um pouco mais da história dos espetáculos. 2012. Gabi, 2012, por favor. Será que nos reserva aí 2012? Meu Deus. O ano é 2012 e o espetáculo Romeu e Julieta está sendo apresentado no Shakespeare Globe Theatre durante as Olimpíadas Culturais de Londres. Theodora interpreta a Ama e usa uma saia plissada como parte do figurino. Mas qual a cor dessa saia? Ela era azul e bege? Ela era laranja e azul? Ela era verde e rosa ou ela era vermelha e preta? Nossa, eu acho que é laranja e azul. Laranja e azul, certo. Laranja e azul. É. Tá vendo? Que bom. Nossa, que eu ia ficar acertei. apertado demais. Até porque, deixa eu te falar, é laranja e azul, porque quando a gente foi
2012 para essa apresentação, a gente deu um tapa no figurino, porque a peça estava adormecida, já tinha um tempo. Ela já tinha ido ao Globe em 2000, a gente tinha feito em 98 num parque na Inglaterra, depois fomos convidados para a inauguração do Globe. Em 2012, a gente já tinha parado de fazer Romeu e Julieta. Veio essa proposta, todo mundo falou, meu Deus, eles vão levar eles pegaram todos, são 37 textos que ele escreveu. Eles levaram um de cada país para essas Olimpíadas Culturais. E o Romeu e Julieta era o do Brasil. Pra você ter uma ideia da nossa emoção. A gente quer o Romeu e Julieta do Brasil, o do Galpão. E aí a gente, né, conversou com o Gabriel e tudo, resolvemos reestruturar novamente, reensaiamos o espetáculo, teve a substituição, né, do Chico, que não queria fazer mais, o Paulo André entrou fazendo o Frei, e teve um rearranjo nas roupas, por isso que eu fiquei assim, falei assim, mas eu fiquei lembrando das imagens desse ano, ainda bem que eu acertei. Sim, acertou. Mas foi lindo, porque foi muito emocionante mesmo, assim, a gente... Com certeza. Aí era lindo que tinha uma placa na entrada do Globe com uma setinha para os 37 países que apresentariam as peças, cada uma placa virada para a direção do país e com os quilômetros de distância, né? E a gente via lá o Brasil e a gente lá, era muito lindo, assim, naquele lugar, né? Não, foi incrível. Foi. As nossas 2 idas ao Globo foram incríveis, porque a primeira nós fizemos uma temporada de 2 semanas e essa outra foi 10 anos depois, né? Com as 37 peças sendo apresentadas nas Olimpíadas de Londres, e eles falando, não, o Romeu e Julieta tem que ser de vocês, do Galpão. O Romeu e Julieta é incrível, que falou da Teuda, por exemplo, o Robert Lepage, né, que é um diretor canadense super importante no mundo, o Cirque du Soleil chamou ele para dirigir o K. Né? E aí ele chegou lá no Cirque du Soleil e falou, como é que é? Tem que ser só atores americanos e canadenses? Eles falaram, não, você pode chamar quem que você quiser. Então eu quero uma atriz brasileira, de um grupo brasileiro que fez Romeu e Julieta no Globo. E ele não lembrava o nome do Galpão, ele sabia que era um grupo brasileiro e eu quero aquela atriz para fazer um papel que eu quero fazer no espetáculo. Porque ele tinha assistido Romeu e Julieta ele ficou no com a Globo. imagem. Ficou com a imagem, né? E aí ela fez a ama do K. É incrível, né? Muito São várias histórias, assim. E os ingleses, eles ficaram, assim, muito encantados, de fato, assim, com o Romeu e Julieta. Eu acho que no começo eles ficavam meio assustados, aquela gente com aquelas maquiagens de palhacinho, tocando uma musiquinha, uma coisa assim meio circense demais, assim, meio mambembe demais. Acho que eles assustavam um pouco, mas no final eles ficavam encantados, assim. E eles falavam muito, olha, vocês estão ensinando para a gente assim, uma coisa de redescobrir um lado popular do Shakespeare que para nós está meio esquecido assim, por um excesso de reverência. Sabe? Foi muito bonito a experiência do Romeu e Julieta em Londres. Foi a primeira vez que subiu a bandeira do Brasil no Globo, que tem um mastro lá, que era uma bandeira que subia para mostrar para as pessoas do outro lado do Rio que ia ter espetáculo, então eles subiam essa bandeira. E aí, né, agora eles sobem as bandeiras dos espetáculos, né, do país que está lá. E foi a primeira vez, foi lindo, né? Foi a primeira vez que hastearam a bandeira do Brasil dentro do espaço Globo, foi lindo. Foi um momento lindo do grupo. Nossa, muito lindo, com certeza. Muito bom. Vamos a mais um ano descobrir um pouco mais da história, reviver outras histórias, falar de outras peças. A gente pediu 2012. A gente ainda tem 2003, 2011 e 2013. Eu vou no 2013. 2013, Gabi, por favor. 2013, Gabi, por favor.
2013. O ano é 2013 e está estreando o espetáculo Os Gigantes da Montanha. A primeira cena em que a Condessa Ilse aparece é iniciada com uma canção. E a sua fala após ela é... Você quer ler pra gente, Inês? Se querem escutar esta fábula nova, acreditem nesta minha roupa de mulher pobre. Se querem escutar essa fábula nova, acreditem nesta minha roupa de mulher mãe. Se querem escutar essa fábula nova, acreditem nessa minha roupa de pobre. Se querem escutar essa fábula nova, acreditem nesta minha roupa de mãe. Nossa, peraí. Inês, se você quiser dar Posso? uma ajudada, sem problemas. Eu acho que é a D. D. Não? Eu posso responder? Claro, por favor. É a A. É a A. de mulher pobre. É porque ela Eu fiquei fala na de ser dúvida, mãe é. depois, né? Eu fiquei na dúvida, né? Porque ela é a mãe, né? Ela, Se a querem fala dela escutar era- essa fábula nova, acreditem nessa minha roupa de mulher pobre. Aí agora, o- aí ela vai falando a coisa da mãe. É engraçado, é lindo, né? Os gigantes, assim. E hoje mesmo a gente estava no almoço né, na casa da Laura, que é da produção daqui de São Paulo, e é uma família italiana. É engraçado, né? A gente voltar nos Gigantes hoje. Hoje a gente ficou cantando as músicas, Il o repertório, Mondo. Il Mondo, que eram só de músicas italianas, né? E hoje a gente lembrou bastante cantando essas músicas, assim. E foi também a vez que a Francesca, né, que o Eduardo citou, que é a nossa preparadora, né, foi durante o tempo dos Gigantes, que é uma preparadora, né, vocal, assim, e que fez um trabalho incrível com a gente. Ela é italiana, então ela já tinha, né, já tinha passado por esse processo dos Gigantes da Montanha, já tinha trabalhado com outros diretores, então ela sabia de cor e salteado, assim, né, as falas, e tem um trabalho vocal lindo, então, e os Gigantes é muito musical, assim, as músicas difíceis, assim, e foi um processo muito bonito, assim, do Gabriel com a gente, assim. Eu lembro que o primeiro movimento do trabalho, eu lembro uma coisa que foi bonita, assim, para mim foi emocionante, porque a gente estava de férias, e acho que foi em janeiro, a gente estava de férias, e aí o Gabriel foi para o nosso espaço, o Galpão, onde a gente ensaia todos os espetáculos, que é um galpão grande e tudo, e ficou lá um tempo montando o espaço para a gente chegar. E eu lembro que quando eu entrei no espaço do galpão, parecia que você estava entrando, um ator, parecia que era uma criança entrando num parque de diversões. Porque era cheio de mesas e tinha assim tinha figurinos montados assim com as roupas lindas, e era cheio de adereços, de sombrinhas e tudo. Então, quando a gente chegou no espaço, o Gabriel transformou completamente aquele espaço. Então era um espaço incrível, assim, que já era, e era a primeira vez, né, que a gente voltando de férias e tal, e começando a lidar com os Gigantes, mas eu lembro dessa imagem, assim, de entrar dentro do galpão. E eu me senti uma criança, assim, num parque de diversões, assim, querendo brincar com todos os figurinos, com todos os adereços, tudo que estava no chão. Eram vários palcos, assim, cortinas. Então, ele criou um espaço mágico, maravilhoso, assim. E que todos nós, né, aí a gente entrou e viajou. E era muito bonito, assim, foi um processo bonito, assim, o Gabriel, eu lembro que ele pediu para cada um criar uma música, cada um trabalhava uma música e apresentava para os outros atores, então a gente ensaiava sozinho, compunha um figurino, tinha vários figurinos pela sala espalhados, assim, você pegava né, aquelas coisas, figurinos, chapéu, casaco e tal, montava o seu figurino, ensaiava e aí depois o grupo assistia a música que você tinha escolhido. Né? Foi muito bonito. Exploração de espaço, né? Ele estava muito investigando o palco italiano, a semi-arena e a arena total, assim, em cima dessas mesas mesmo. E o Gigantes foi o terceiro trabalho que o Gabriel dirigiu com o Galpão, né? Ele dirigiu Romeu e Julieta, A Rua da Amargura e os Gigantes. E foi, assim, um convite louquíssimo levar esse texto do Pirandello para a rua. Então,
ele transformou mesmo, porque o texto é um grande delírio, né? O próprio texto é um delírio. E isso que o Júlio fala, assim, que a gente entrou nesse espaço, ele já foi uma provocação dele, porque o espetáculo produzia um pouco isso na rua. Assim, era tipo uma experiência estética tão potente que parecia que você estava diante de uma alucinação, que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aquele texto e música. Então, a própria plateia, às vezes, se sentia dentro do delírio, sabe? Daquele delírio do Pirandello. Era muito sensorial, Sim. sabe? Assim, Esse espetáculo eu assisti depois em vídeo. Eu não sei se ainda tem disponível no YouTube e tudo isso. Eu achei tão incrível. Assim, eu assisti no momento de pandemia ali, pesquisando e tentando pensar o que fazer da vida e onde criar. E eu acabei achando essa peça. E foi muito mágico. Foi realmente, de alguma forma, via vídeo, entrar nesse mundo mágico que a peça propõe. E o Gabriel é uma figura impressionante, né? Porque ele lida com cada detalhe, constrói cada detalhe. Então tem, né, a pessoa que vai trabalhar o figurino e tudo, mas ele está envolvido, ele está colando ali as pedrinhas no figurino, ele escolhe, ele corta o pano, ele vai, então cada detalhe, então tem um olhar estético assim, né, completo assim. Então cada detalhe ele tem a mão dele assim, tem a criação dele, é muito bonito assim. Muito bom. E acho que uma coisa muito importante da gente falar antes de qualquer coisa é que esse jogo de hoje, ele só foi possível por causa da documentação do teatro de vocês, porque a gente consegue encontrar toda essa história documentada, seja no site, seja no YouTube, seja em livros, para que a gente pudesse trazer esse jogo e falar desses fatos que aconteceram, dessa história, porque está tudo documentado. Isso é muito importante. Isso é uma coisa legal do Galpão, né? Eu acho que isso é importante, né? Acho que a gente tinha claro isso, assim, que desde o início, o teatro tem essa coisa muito efêmera, né? O teatro ele acontece no momento, de fato. O teatro quer dizer, a grande o grande mistério do teatro, né? O aqui, o agora, esse momento, assim, que é insubstituível. O teatro não tem coisa igual, assim, né? Mas, assim, isso também precisa na medida... Quer dizer, a Fernanda Montenegro fala que não adianta fazer livro, não, que o teatro só acontece na hora mesmo. Acho que ela tem razão. Mas registrar acho que é importante, assim. Importante que as pessoas saibam que existiu, né, um grupo lá em Minas, enfim. O teatro brasileiro mesmo. O teatro brasileiro o Brasil tem uma história de teatro, né? As pessoas às vezes acham assim, a juventude assim, um pouco prepotente, né? Normalmente a juventude tem uma certa tendência à prepotência, tem horas, né? Acha que as coisas nasceram do nada, e não é assim, né? Nós somos filhos de Procópio Ferreira, nós somos filhos da Cacilda Becker, do João Caetano, nós viemos a nossa herança, né? Então acho que a gente precisa também, claro, pensar em fazer coisas novas, mas pensar que nós somos frutos dessa gente, quer dizer, nós somos filhos do Stanislavski, também do Brecht, né? De toda essa tradição que a gente tem que estudar ela, a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar para poder entender para onde a gente vai, de onde a gente vem, para onde a gente vai, onde a gente quer ir, né? Eu acho que o Galpão tem assim registros assim muito bacanas, tanto de filmagem das peças, publicações, diários de montagem, diários das apresentações, de acervo fotográfico. Então, a gente tem um acervo muito legal mesmo. E essas publicações, a gente, por exemplo, né, eu agradeço cada pintor que pintou lá o século que eu quero pesquisar, cada cara que escreveu. Eu valorizo demais quem registrou de alguma maneira, porque a vida da gente é pesquisa, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente deixa mesmo, a gente está construindo ainda um acervo muito interessante, assim, sabe?
porque mostra, né, o momento que a gente montou, o que a gente transformou de dramaturgia, as nossas opções estéticas, né? Ali existem várias leituras em cada imagem que você pega de um grupo, né? Você lê tanta coisa ali, uma imagem te traz tantas possibilidades, né, de leitura. Então, eu acho que é muito importante mesmo, e é bacana isso que você fala. Eu acho que a gente inclusive tem no Galpão Cine Horto o CPMT, que é um Centro de Pesquisa e Memória do Teatro, que a gente não só tem o acervo do Galpão, como é um espaço também que a gente abriga acervos do Teatro Mineiro, sabe? É um centro de pesquisa mesmo, que está se firmando cada vez mais como um espaço bacana. Mas é isso, assim, precisa de ter mais grana para ser digitalizado e tudo. A gente não tem muito apoio, mas a gente faz, sabe? Por exemplo, com o Romeu e Julieta, isso veio muito do Gabriel, né? Com o Cacá Brandão também. A gente começou também a escrever os processos de trabalho, que são, assim, é uma visão interna desse processo, e é onde está ali retratado o quê? Os dilemas, as dúvidas, né? As crises, né? Quer dizer, a criação como esse lugar mesmo de um pensamento permanente, né? De que você está... É um processo de aprendizado. Diário nesse de sentido, montagem, né? Então, todas as montagens do Galpão, praticamente todas têm diários de processo de montagem. Eduardo Regis. Também a gente tem essa sorte também, né? De ter uma pessoa, né? O Eduardo escreve super lindamente. E aí a gente tem esse registro de quem está sofrendo na carne um processo, sofrendo a delícia de um processo criativo. Mas isso de ter várias peças, né, quase todas documentadas dessa forma, começou como algo natural, a documentação, ou já como uma tentativa de manter essa história documentada? Eu acho que sim. Acho também com essa preocupação de documentar a história, né? Então, por exemplo, quando o Gabriel, com o Cacá Brandão, que é filósofo, é um intelectual, né? E ele fazendo a dramaturgia, os cortes do Romeu e Julieta, ele começou fazendo um diário de montagem, né? E aí, depois que ele vai fazer uma pós-graduação, um doutorado na Itália, ele não está no processo da Rua da Amargura, e aí eu escrevia o processo da Rua da Amargura, e aí depois ele volta, faz o Molière, faz o Partido, né? E aí eu continuei um pouco esse processo, né? Mas, claro, é isso, é também, assim, é uma maneira de você se perguntar no seu processo pessoal, né? Mas também deixar um testemunho, Claro. né? Testemunho que vai servir um pouco para as pessoas, assim, para entender que é isso, é o tempo inteiro um embate, né? É uma reflexão permanente, assim, uma luta, né? Criar é uma luta, né? Prazerosa, não sei o quê, às vezes sofrida, tem sempre as crises, não sei o quê, mas é uma luta, você tem que se revirar para conseguir fazer aquilo, não é fácil, né? É o trabalho, né? O trabalho é o que é o segredo da coisa, né? E aí você pode ter 18 anos, você pode ter 30, você pode ter 60, você pode ter 80. Vai ser sempre o trabalho que vai te fazer tentar achar uma solução, né? Nem sempre a gente consegue. Com certeza. E bem, revisitamos algumas peças, algumas épocas da companhia. E acabou já? Os outros anos não tem? Podemos olhar os outros dois. Vamos abrir então rápido. Claro, Gabi, você abre pra a mim, gente por favor? vai Vamos lá. rapidinho. Gabi, abre pra mim Agora aí, eu fiquei 2003. curioso. 2003. Vamos lá. Isa. Inspetor-Geral. Inspetor-Geral de Gogol e sob a direção de Paulo José estreou em 2003 com o Grupo Galpão. E trazia a história de uma cidade que confunde a visita de um forasteiro com a de um inspetor aguardado. Mas qual era o nome do visitante? Eu sei. Eu vou deixar pra você, Inês. Letra C. C, Ivan certo. Alexandrovich Klestakov. Graças a Deus eles não escolheram essa e eu tive que ler Ainda todas bem que você não teve as que ler. opções.
porque nós estamos com o tempo estourado, né? Estamos passando rápido. Isso aí foi um luxo na nossa vida, a oportunidade, temos que deixar registrado, de encontrar o Paulo José, que foi um grande parceiro do Galpão. A gente fez com ele uns experimentos cênicos, depois ele dirigiu, né, o Inspetor-Geral, depois dirigiu O Homem é um Homem, que foi um Brecht, que nós fizemos também. E a gente queria ter feito mais espetáculos, para a gente já tinha um sonho de fazer. E é um cara, assim, foi um presente dos deuses, assim, do teatro para a gente. Cara enciclopédico, gentil, criativo, instigante, né? Eu acho que o Paulo José é tudo de bom, foi incrível. E acho que, assim, só um registro bem breve, assim, o Brecht na história do Galpão, que o Galpão nasce com o Brecht, com a escola alemã, grotowskiana, bem brechtiana também, germânica alemã, faz O Homem é um Homem com o Paulo José, que já é a coisa do Arena, do Eugênio Kuznet, essa herança assim, um pouco stanislavskiana, que o Paulo traz, de como que o Brecht chega na América do Sul, no Brasil. E agora com o cabaré, que a gente faz um cabaré que é muito brechtiano. Muito né? brechtiano, a gente estava falando sobre isso. Vocês assistiram? Sim. Traz um outro olhar sobre a obra do Brecht, assim, mais certeza. debochado, assim, um Brecht mais... É bem legal, assim, o Brecht é... O nosso diretor. É o nosso diretor aqui. Gabi, e aí abre então pra gente o 2011. Por favor, vamos lá, a última aqui. Tio Vânia fez parte do projeto Viagem a Tchekov, lançado pelo Grupo Galpão. O espetáculo estreou adicionalmente em Curitiba, no Festival de Teatro, em abril. Mas ao todo foram quantas as apresentações feitas ali, no Festival de Curitiba? 3 apresentações. Pronto. Eles sabem tudo sobre eles. Não Eu não adianta, esperava Isabel. mesmo, Não adianta. não é mesmo? Mas realmente, o jogo de hoje, né, a gente queria trazer realmente essa história para mais do que acertar ou errar, mas é relembrar cada um desses fatos, cada um desses períodos tão importantes dentro da história do grupo e dessa formação que até hoje brilha os olhos de quem assiste qualquer uma das montagens. Ah, gente, adorei esse jogo. Uma delícia. Que bom. Super criativo. Foi um exercício. Muito legal. Mas dá vontade, assim, de... Pode falar um pouquinho? Claro. Não, a gente tem tempo. Porque dá vontade de falar um pouco, assim, da nossa relação também com o Tchekov. Por favor. Né? Porque a gente chegou num momento... O Galpão tem essa coisa das dramaturgias, das tradições do teatro, né? Então, assim, acho que a gente, de certa maneira, visita o teatro grego, visita o teatro medieval, os autos medievais, visita a comédia dell'arte, visita o teatro do Molière, visita o teatro elisabetano, e a gente visita Pirandello, Brecht e o Tchekov, que eu acho que, por exemplo, no processo do Tio Vânia, direção da Yara Novaes, que é também uma diretora queridíssima, talentosíssima, que vive aqui em São Paulo, né? E a gente trabalhou muito com o Vassiliev, né? ou muito influenciado pelo método do Stanislavski, né? A análise ativa do Stanislavski. E foi incrível, assim. Mas é só para dizer, assim, que como a gente estava, assim, numa época, assim, de amadurecimento dos 50 anos, essa coisa outonal da obra do Tchekov, que é um autor maravilhoso. Olha só, quem nos introduziu no Tchekov, quem nos levou para o Tchekov foi o Eduardo Coutinho, com o Moscou. Né? Que o Coutinho, a gente tem essa sorte também de um dia estarmos lá no Galpão e entra no Galpão o Eduardo Coutinho com o João Moreira Salles, que o Coutinho queria fazer uma experiência, né? O cinema dele é muito essa relação da realidade com a ficção, e ele queria trabalhar com um grupo de teatro, e ele leva a nossa combinação para o Moscou, era isso, vocês não vão saber que peça que é, no primeiro, eu só tenho uma cena para o documentário, trazendo o texto que vocês vão ensaiar durante 18 dias. Fizemos uma experiência de 18 dias ensaiando as 3 irmãs do Tchekov. E a partir desse encontro com o Coutinho, a gente começa a desdobrar
várias experiências, né? O Tilvânia, o Eclipse, né? Que foi em cima dos contos do Tchekov. A Inês dirigiu um projeto, né? De audiovisual, né? com os contos curtos dele, o Para Tchekov. A gente ama a obra dele, né? E fomos dirigidos também por esse russo, né? Yuri Austis, que dirigiu. O grupo se dividiu, uma parte fez o Tilvânia, a outra fez o Eclipse com Yuri. Né? Foi Yara e Yuri. Que era também assim, uma tentativa de, por exemplo, dividir o grupo para que as pessoas tivessem a oportunidade de ver o trabalho do grupo de fora também, né? Eu vi, pesquisando, eu vi essa divisão do grupo e eu fiquei um pouco na dúvida do o que isso resultou, mas isso de realmente ver o grupo, né? É uma outra forma de se trabalhar e de se ver quanto companhia. De ter essa oportunidade, assim, por exemplo, também de não estar todo mundo fazendo todos os espetáculos que estão viajando. Aí, de repente, um espetáculo vai sair, você pode... Era uma época que a gente estava, né? A gente está sempre viajando muito, assim, e é isso, a gente estava chegando na casa dos 50 até se adaptar aí, engrenar para mais uns 30 anos de atividade, mas assim... Aí é isso, aí foi legal, assim, que a gente podia ver, a gente podia dar um tempo também, um estava excursionando, Sim. O outro, né, parava um pouquinho, dar uma respirada. Mas foi esse mergulho na obra do Tchekov foi maravilhoso. Sim. Ele E aí, é são incrível. 42 anos de história, tem muita história. Muita história. Muita coisa. E aí agora eu vou puxar então pro nosso último bloco pra gente poder falar do que tá acontecendo agora aqui em São Paulo, que tá quase pra acabar. Então vamos ao nosso segundo sinal. Muito obrigado, produção. E aqui no Foyer, o segundo sinal, é hora de falar sobre o espetáculo que está aí em cartaz. Até quando vai? Se vocês puderem contar um pouco do espetáculo, o espaço é totalmente de vocês. Alguém quer começar dizendo um pouco sobre o espetáculo? A gente não vai falar porque a gente é super suspeito. Então, a gente está com essa temporada até dia 5, né? 5 Agora, de de maio. maio. Depois de 5 semanas de temporada, que é uma maravilha estar aqui em São Paulo durante 5 semanas. Né? É esse novo espetáculo que a gente está, né, com muito carinho cuidando agora, assim, que ele nasce muito de um desejo do grupo, né? Porque ele nasce depois de 5 anos. Né? É o primeiro espetáculo depois de 5 anos, então a gente passou por pandemia, passou por aquele governo anterior, então a gente passou por várias crises, vários momentos. A pandemia, né, a gente conseguiu fazer só trabalho de audiovisual, né, algumas experimentações, então a gente estava com muita saudade de ter esse encontro com o público novamente, né, de estar perto do público, né, essa ciência do teatro, assim, E aí a gente ficou pensando o que fazer, né? Que tipo de trabalho. Então a gente já estava pesquisando Bertolt Brecht, a gente queria, pelo momento político que a gente vivia e tudo, a gente já estava querendo tocar em Brecht, né? Então a gente voltou a Brecht, assim, começamos a estudar, lemos vários textos de Brecht, só que a gente não sabia ainda, né, de que forma que a gente ia abordar, né? Se seria uma peça, né? Que caminho, qual peça seria e tudo. E aí, numa das reuniões, assim, surgiu de uma forma muito clara, assim, alguém falou, né, do cabaré, da ideia de um cabaré. E foi um momento que todos os atores falaram, é isso. Né? Então, foi um momento que a gente sentiu que realmente o caminho era o cabaré, né, que está na origem do Brecht e tudo. Né? E aí, quando a gente sacou que seria o cabaré, aí começou essa busca, né? O estudo. Aí a gente fez um trabalho, a gente fez uma oficina, na verdade, virtual, com a Cristina Estreva, que é especialista em cabaré, e aí foi lindo, porque acho que foram 4 aulas, né? E essa aula ela pegou a história toda do cabaré, desde a origem até os tempos atuais, a chegada no Brasil, o teatro revista, né? Todo, né? Em cada país, né? Como o cabaré foi se desenvolvendo e tudo. Então essas aulas foram uma grande base assim, para a gente entender o cabaré. E aí a grande pergunta era que tipo de cabaré que seria o cabaré do Galpão, né? Qual que seria a cara do nosso cabaré?
né? E aí a gente foi entendendo, né, que a cara é desses atores de mais de 60 anos, né, que estão ainda firmes e vivos em cena. E aí foi um espetáculo também que foi muito interessante, onde a gente juntou várias gerações, né, de parceiros, pessoas que já trabalharam com a gente lá desde o Romeu e Julieta, igual o Hernani Maleta. O Hernani Maleta chegou um pouco depois, mas assim, né, trabalhou em vários espetáculos do Galpão. Né, o Hernani Maleta, que é o nosso maestro. A gente trouxe a Babaia, que é desde a época do Romeu e Julieta, também trabalhou com a gente. O Márcio Medina, que já fez vários cenários para a gente, que é um grande craque, né, da cenografia e figurino, fez cenário e figurino. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe também uma turma de pessoas que a gente nunca tinha trabalhado, que né, tinha feito trabalhos recentes, igual, por exemplo, o Luiz Rocha, que é um ator que está em cena, né, no Cabaré, e que é diretor musical e está em cena também no De Tempos Somos. E ele faz a direção musical do Cabaré, é um ator jovem, assim. O Vinícius Souza também, que é um dramaturgo mineiro, um jovem dramaturgo também, que já tem vários trabalhos e tudo. E a gente trouxe ele para trabalhar com a gente. Então foram vários, né? O David Mauriti, que vem dessa história do cabaré de Belo Horizonte, que estuda o cabaré em Belo Horizonte, tem um grupo que trabalha com cabaré, como Rafa Bacelar também, que é uma pessoa que trabalha com cabaré há muito tempo em Belo Horizonte. Né? Então foi um espetáculo feito a muitas mãos, assim. Então foi um espetáculo que a gente juntou muitas pessoas ao redor, né, para a gente... E a Cida também. Entender a Cida, que foi extremamente importante desde o início, assim, acho que, né, a primeira referência musical que a gente teve para estudar o cabaré foi a Cida Moreira, o repertório de Brecht dela. A gente trouxe ela para Belo Horizonte, ficou 5 dias trabalhando com a gente e fez um experimento junto com a gente, diante do público, né? A gente chamou as pessoas para irem no nosso espaço, o Galpão. E então foi um trabalho feito, né, por essas diversas gerações, né, do cabaré, e também muito pela criação dos atores, porque tudo foi criado muito a partir dos atores também, de propostas, de processos, de criação de músicas, ideias. Então foi tudo muito levantado coletivamente. E acho que a força desse espetáculo está muito no coletivo, nessas pessoas todas que a gente juntou para construir. Com certeza. E para quem quiser ver a força deste espetáculo depois do dia 5, aonde? Já temos algum lugar para onde esse espetáculo vai após o dia 5? O espetáculo ele segue, né, a carreira dentro do repertório, né? O Galpão trabalha com um teatro de repertório. Nós, esse ano, estamos fazendo, além do Cabaré Coragem, o De Tempos Somos e o Tio, a saga de um herói torto, né? E a gente vai fazer o Cabaré, por exemplo, agora no final de maio, vai a Porto Alegre, no palco giratório. A gente vai fazer uma turnê pelo Espírito Santo também, vai a Vitória, vai a Linhares com o Cabaré. A gente vai fazer Vale do Jequitinhonha, vai fazer uma excursão muito interessante nos antigos territórios. A gente vai ao Amapá, vai a Roraima, vai ao Acre e vai a Rondônia. A gente vai fechar um mapa do Brasil. Esse vai ser com o De Tempos Somos. Mas a gente está sempre assim, onde nos chamarem a gente vai. Fica até o convite aí para prefeituras, cidades que queiram que o Galpão vá, por favor, nos convidem que a gente vai com o maior prazer. Porque a gente vive do que a gente faz, né? Do teatro. Então, para onde nos convidarem, a gente está indo. É claro que a gente tem que conciliar uma agenda, né? Porque a nossa vida se divide muito assim, de estar na estrada apresentando e também se fechar na sala de ensaio para criar um novo espetáculo. A gente tem um projeto novo também, que a gente começa esse ano, que é a direção do Rodrigo Portela, que nós vamos fazer um trabalho de adaptação do ensaio sobre a cegueira, o romance do Zé Saramago, né? Que eu acho que vai ser também muito lindo, assim. Eu acho que é um processo incrível que a gente vai mergulhar nele agora, né? Então a gente se divide sempre um pouco nisso, assim, a coisa da estrada, de estar circulando, e alguns momentos que a gente tem que se fechar na sala de ensaio. Com certeza.
Isa, quando esse novo espetáculo estrear, onde as pessoas que estão vendo o programa podem encontrar onde ele vai estar, informações? Isso é muito fácil. Se você quiser encontrar onde vai estar essa informação, aonde vai também estar as informações sobre esse finalzinho de temporada de Cabaré Coragem aqui em São Paulo, basta você acessar o nosso site foyer.digital e encontrar tudo isso lá. Se você quiser que isso fique mais perto de você, baixe nosso aplicativo e tenha todas essas informações na palma da sua mão. Lógico, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @foyer.digital, e não perca mais nenhuma novidade. Exatamente, é isso. E muito obrigado por terem vindo hoje ao Foyer. Foi um prazer gigantesco receber vocês. Claro. E deixo aqui também para que quem queira saber mais sobre a história de vocês, queira saber mais de onde, para onde vocês vão, para além do que vai estar no Foyer também, para que acesse o site do Galpão, que lá também tem um super acervo atualizado. lindo. É www.grupogalpão.com.br e @Grupo Galpão no Instagram, enfim, no YouTube. A gente está aí também com um movimento super bacana nas redes sociais. Sim, Todas as informações. É isso, o site é maravilhoso, um acervo incrível dentro do site também, então vale a pena, se quiser saber um pouquinho mais de toda essa história que a gente trouxe aqui, não deixe de acessar o site do Galpão também. É isso? Temos? Muito obrigada pela presença Obrigado de vocês, demais é uma vocês terem honra vindo tê-los hoje. aqui. E voltem, por favor. Com certeza. O Foyer é de vocês. É isso. Foi uma alegria, foi muito bom. Então, por favor, o nosso terceiro sinal. E nós cortamos.